Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Trading com Dados. Se você gosta de finanças quantitativas, programação, ciência de dados aplicada ao mercado financeiro, você está no lugar certo. Então, se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Nós soltamos aqui conteúdos semanais relacionados a esses tópicos que eu disse para vocês aqui anteriormente. Então, deixa aí a sua inscrição e vamos para o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho por que a correlação entre os ativos de uma carteira, de um portfólio, ela é tão importante dentro do mercado financeiro, de onde veio esse conceito, de onde veio essa ideia, né, de analisar a correlação para que a gente possa obter os benefícios da diversificação dentro de uma carteira. A crença da diversificação ela já era benéfica, que ela era benéfica para os investimentos, ela já era uma ideia bem fundamentada lá em 1940, 1950 e poucos, quando surgiu um cara chamado Herman Markowitz, financista muito famoso aí, que vocês já com certeza ouviram falar das carteiras eficientes, carteiras de Markowitz, né? Ele veio com a ideia de tentar trazer uma luz mais matemática, vamos dizer assim, para a diversificação, né? Naquela época, o valor intrínseco de uma ação era o valor presente dos dividendos esperados daquele título. Então, ele acabou observando, né, que se o valor da ação, né, ela fosse o valor presente dos seus dividendos, o investidor estivesse concentrado somente em maximizar os seus retornos, ele ia simplesmente investir na ação que tivesse o maior dividendo esperado, né? Nesse caso, isso, né, claramente ia contra as práticas da diversificação. A ideia de você não colocar todos os seus ovos dentro de uma cesta, diversificar ativos, como eu disse, já era bem fundamentada, só que ninguém tinha conseguido trazer aquilo de uma maneira quantitativa, né? Então, portanto, ele advogou que se os investidores eles precisavam diversificar, né, as suas carteiras, era porque eles se preocupavam com o risco. Portanto, uma carteira diversificada ela precisava ser o risco individual dos ativos, ele precisava ser menor, né, do que o risco total daquela carteira, ou seja, o risco da carteira ele deveria ser menor do que os riscos individuais de cada um dos ativos que compunham aquela carteira. Então a ideia-chave que o Markowitz se apresentou foi que a variância dos retornos de uma carteira, ela poderia ser descrita tanto como função não apenas do quanto foi investido em cada um dos títulos, né, dos pesos, das variâncias individuais de cada um dos ativos, ou seja, do risco individual de cada um dos ativos, como também da correlação entre esses títulos que estavam compondo aquela carteira. Portanto, ele trouxe aí uma ideia já mais, né, quantitativa em relação à questão da diversificação. E é isso que a gente vai ver aqui nessas fórmulas agora no nosso código em Python. Então, primeiro, como eu disse, né, ele que cunhou essa questão dessa fórmula da variância do portfólio, onde a gente tem aqui o ativo I e o ativo J, né? Então aqui a variância do portfólio, ela vai ser o quanto que eu estou colocando de peso em cada um dos ativos, o risco individual dos ativos, e esse ρ aqui é a correlação entre esses ativos, tá? Portanto, essa é a variância do portfólio, a volatilidade do portfólio, né, a raiz desse sigma quadrado aqui, que é a variância do portfólio, e a gente vai ver como é que poderia fazer uma correlação, né? Aliás, calcular o risco do portfólio quando eu tenho dois ativos. Então, a ideia aqui, do ρ, seria a correlação ou a matriz de covariância. Qual que é a diferença entre a correlação e a matriz de covariância? As duas, elas vão trazer para nós uma ideia de relação linear entre duas variáveis, tá? Correlação ela vai ser padronizada entre -1 e 1 positivo, né? Sendo -1 uma correlação negativa perfeita, onde eu tenho se um ativo sobe, ele vai descer na mesma intensidade, e o 1, uma correlação positiva perfeita, onde eu tenho se um ativo sobe e o outro vai subir também na mesma intensidade. Então ela tem essa escala, né? Nesse período, nesse intervalo. Já a matriz de covariância, ela também traz essa relação linear, entretanto, ela varia de menos infinito até mais infinito. Então as duas querem dizer a mesma coisa. Então, primeiro, para a gente calcular a volatilidade do portfólio, precisaria calcular a matriz de covariância entre o ativo A e o ativo B. Para isso, eu vou pegar aqui o risco ao quadrado do ativo A, o risco ao quadrado do ativo B, e a covariância entre o ativo A e o ativo B, a covariância entre o ativo A e o ativo B. Para isso, posteriormente, eu pego essa matriz aqui e vou multiplicar pelos pesos que eu investi em cada um desses ativos, né?
E aí eu tenho essa fórmula aqui embaixo. Aí, portanto, no final eu vou ter a variância, a volatilidade do meu portfólio. Como a gente pode ver isso aqui no Python? Vamos ter uma carteira com esses ativos aqui, tem um índice, tem um fundo de imobiliário, tem aqui alguns outros ativos, mais um índice aqui. Coloquei os pesos para cada um deles, separei o intervalo de 2021 até 2023, tá? Então todos aqui. Posteriormente eu calculei os retornos diários de cada um desses ativos, né? E aí depois eu fiz o retorno da minha carteira. Como que eu faço o retorno da carteira? Vou multiplicar os retornos diários pelos pesos e vou somar todos eles na linha. E aí eu tenho o retorno diário da minha carteira explicado aqui embaixo, né? Na sequência, eu coloquei isso dentro de um data frame e depois montei aqui a matriz de correlação, tá? Então lembra, como eu disse para vocês anteriormente, a correlação está padronizada entre um positivo e menos um negativo. Na diagonal dessa matriz eu tenho todas as correlações positivas perfeitas, porque ela está correlacionando VEG com VEG, aqui o Small 11 com Small 11, né? Então, nessa diagonal eu vou ter a correlação perfeita e aqui embaixo eu vou ter as correlações entre os ativos. Então, posso ver aqui que VVB11 e Small 11 eu tenho uma correlação negativa de 0,11. Eu tenho aqui que esse fundo de investimento com o VVB11 eu tenho uma correlação de menos 0,1. Né? Então, assim, eu posso observar aqui que eu tenho uma correlação um pouquinho mais alta, né? Mas as correlações entre meus ativos estão ali razoavelmente ok, né? Tem correlações negativas, tem correlações positivas, então eu tenho um pouco dessa diversificação aqui dentro. Quando eu olho para a matriz de covariância, eu tenho na diagonal da matriz de covariância a variância dos retornos de cada um dos ativos. Então, esse valor aqui, por exemplo, de 0,000281 é a variância dos retornos de Small 11, tá? E aqui, quando eu intercepto um eixo com o outro, aqui, por exemplo, tem o Bradesco com esse fundo da Reding Grifo, né? Eu tenho aqui a covariância entre eles. Okay? Então, é assim que você consegue ler a matriz de covariância. Para eu calcular a volatilidade da minha carteira, eu vou fazer a raiz quadrada que a gente tem naquela fórmula lá e vou fazer a multiplicação das matrizes, tá? Então, primeiro, eu vou multiplicar a matriz de covariância com a matriz de pesos, né? E depois a matriz de pesos transposta novamente e multiplicá-las, fazer essa multiplicação de matriz. O np.dot vai fazer o soma-produto, né, a multiplicação das matrizes e somar aquilo depois. E aí depois eu tiro a raiz quadrada, dessa maneira eu tenho a volatilidade diária da minha carteira e posteriormente eu posso calcular a volatilidade anual também, que eu pego a volatilidade da carteira e multiplico pela raiz quadrada de 252, que são 252 dias úteis, e chego em 16,46%. Né? Não só a contribuição do Markowitz veio para trazer essa luz para a diversificação, mas também ele conseguiu estabelecer um modelo onde a gente poderia fazer otimização desses pesos que nós temos dentro da carteira para atingir fronteiras eficientes, ou seja, a gente vai pegar toda a ideia dos pesos e dos retornos das ações, a gente vai fazer, né, construir uma fronteira e a partir disso eu consigo ir descendo e subindo nessa fronteira para chegar nos melhores pesos, né, estimados para que eu possa ter o melhor retorno daquela carteira ou posso ter também um ponto mínimo de volatilidade. Mas isso fica para um outro vídeo posteriormente, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like no vídeo e se você acha que alguém possa se interessar por esse conteúdo também, compartilha com ele. Não deixa de se inscrever no canal para você não perder nenhum dos conteúdos aqui da Trading com Dados. Se você gosta desse papo de finanças quantitativas, programação, quer ingressar nessa área dentro do mercado financeiro, eu vou deixar aqui embaixo a lista de espera para o nosso treinamento que chama Python para Mercado Financeiro 2.0. Simplesmente a formação de finanças quantitativas mais completa do mercado. São mais de 150 horas de conteúdos com diversos bônus. Você vai ter acesso à nossa comunidade do Discord para você fazer network, ter acesso a vagas exclusivas, tirar dúvida diretamente com os professores e muito mais. Está tudo descrito aqui nessa página, vou deixar o link aqui embaixo. Entra na lista de espera porque você vai ter acesso a um desconto exclusivo para quem se inscrever. Então, muito obrigado e até a próxima.